Pessoal, tudo bem? Aqui é Pedro Ponzo. Eu vou arte finalizar. Eu estou no processo de arte final aqui desse desenho, que faz parte do meu projeto Narrativas Oníricas, tá? Esse é o personagem principal, tá? O famoso Peregrino da Noite, né? Que ele aparece como narrador, né, nos contos. Você vê que já está mais ou menos adiantado. Estou com essa técnica de rachura aqui e eu vou dar uma continuidade. Eu estou aqui com 2 potes d'água. Deixa eu mostrar aqui. Vou utilizar aqui um nanquim Trident comum, tá? Eu só gosto de colocar ele naquele vidrinho. E esse bico de pena aqui, que ele é muito bom, tá? Tem para vender bem baratinho no Shopee. E um pincel Tigre Marta Brasil número 0 também. Ele é muito bom para fazer linhas e para preencher o preto. Então vamos lá, eu vou começar trabalhando nesse... como é que eu posso dizer? Trabalhando nessa margem. Por que nessa margem? Porque eu já trabalhei muito o miolo e eu quero trabalhar um pouco da margem para ver se falta. Eu estou aqui agitando o nanquim, tá? Isso é sempre importante. Eu vou trabalhar na margem agora porque eu quero ver como é que vai ficar o impacto dessa margem, né? O impacto que essa margem vai causar na composição como um todo. E aí eu vou ver se eu faço algum ajuste nessas rachuras internas aqui, tá? Então isso aqui, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é uma pesquisa que eu estou fazendo de uma estética de ilustração do século XIX, que tem essas rachuras cruzadas. Essa é uma técnica consagrada dos ilustradores do final do século XIX, início do século XX, tá? Então, a partir dessa pesquisa, eu gosto de usar um papel aqui. Esse papel é um papel layout que eu estou usando, tá? Um papel comum, mais ou menos comum, papel 180 gramas layout da Canson, tá? Às vezes faço um testezinho aqui só para dar uma desenferrujada. É sempre bom ter bastante guardanapo, tanto para enxugar quando você molhar, quanto para se acontecer algum acidente e tal. Então vamos lá. Isso aqui, então, o que acontece? Lá no século XIX havia essa indústria florescente dos livros ilustrados, tá? Foi uma época em que a tecnologia um pouco de história da arte aqui, tá, para contextualizar. Foi uma época em que a tecnologia, lá na era vitoriana, né, a tecnologia deu um grande salto. Teve aí a Revolução Industrial. E o que acontece é a imprensa, ela passou por uma renovação, uma grande renovação. E essa industrialização, principalmente da Inglaterra, ela causou um grande impacto na sociedade da Europa, né? E aí isso fez com que surgissem novos mercados, e um deles foi justamente o da ilustração. A ilustração ela já existia, tá? Mas assim, como a indústria gráfica se desenvolveu bastante, aqui eu vou decidir quem vai por cima, quem vai por baixo de quem, né? Na hora, porque se eu for fazer tudo isso a lápis, eu vou levar uma eternidade aqui. Agora eu tô achando muito carregado. Quando tiver muito carregado de nanquim, você pode dar uma cuspidinha assim, sabe? Tuf! Aí ele cospe umas bolinhas e aí faz uma linha um pouco mais fina. Eita pau! Ó, o que acontece? Eu já bati aqui sem querer, tá vendo? E aí já borrei.
Então isso é um dos cuidados que vocês têm que ter. Eu acho que foi justamente, ó, foi aqui esse papel que eu botei por cima. Calma que eu tô cheio de aqui, tô com a câmera, tô com o microfone aqui, então tá meio... Tá um setup novo que eu tô usando aqui, então vocês me perdoem aí qualquer bagunça. Mas isso aí é coisa pequena, depois a gente ajeita, tá? E eu tenho que decidir quem vai por cima de quem aqui nesses ramos, tá? E eu tenho que lembrar também que esse fundo ele vai ser pintado de... esse fundo ele vai ser pintado de preto. Então eu tenho que deixar sempre uma margem a mais, né? Tem que ficar um ramo um pouco grossinho assim, para poder veja só, meu irmão, isso aqui vai por baixo daqui e vai por cima daqui. E aqui vai ser um jogo, nem sempre um jogo muito preciso, tá? Mas vai ser sempre um jogo de entrelaçamento. Aí pronto, é o que acontece. Esse tipo de moldura na ilustração, ele estava super na moda na época. Porque isso vem justamente das molduras dos quadros. Então era uma forma de você dar a uma ilustração essa distinção, né? Esse clima que tem, essa aura de sofisticação que tem um quadro emoldurado, né? Uma obra de arte emoldurada. Então, assim, isso vem também das iluminuras medievais, tá? Enfim, essa questão das molduras, elas eram moda nessa época, tá? E aí o que acontece? Eu estou incorporando isso também no meu trabalho. Essa moldura ela tem uma função principalmente de... como é que eu posso dizer? Uma função principalmente estética, né? É realmente para embelezar, para dar um destaque maior para a figura. Mas essa moldura ela também pode estar carregando aí significados, alguns easter eggs, vamos dizer assim, né, em relação à história, algum simbolismo extra. Então, assim, ela serve não só de forma estética, né, assim, para destacar o aspecto emocional, o clima emocional da ilustração, mas ela tem também aí uma função de significado, né? Uma função simbólica, vamos dizer assim. O que acontece? Essa moldura, ela tem alguns pontos-chave, né? Alguns elementos-chave. O elemento-chave dela é essa folha aqui, tá? Essa folha, ela se repete algumas vezes. Toda moldura, né? Eu fiz uma pesquisa. Eu percebi o seguinte, que toda moldura ela tem um ou dois elementos principais e os outros adornos eles giram ao redor desses elementos principais. Eles são subordinados, vamos dizer assim, a esses elementos principais que tem na moldura. Então aqui nessa moldura aqui, o elemento principal é justamente essa folha aqui. E ela vai se repetindo, né? Porque ela é uma folha grande e ela ocupa um espaço grande na moldura. Então essa folha ela se repete algumas vezes e ela dá o tom. Ela tem um tom dominante, né? Ela tem essa dominância, vamos dizer assim, visual
em relação aos outros elementos, tá? Então essa folha, ela é realmente o elemento central aí da composição. E é muito interessante estar fazendo essa pesquisa, porque eu estou descobrindo uma nova visão, sabe? Porque às vezes a gente que estuda quadrinhos, a gente é muito apegado ao quadrinho dos anos 60 para cá. A gente vai até Flash Gordon por aí, Alex Raymond, né? Então assim, a gente vai voltando no tempo mais ou menos até os anos 40, os anos 30, os anos 20. Aí quando é aquela coisa de que a gente vai estudar a transição, né, do século, é muito aquelas tirinhas, vamos dizer assim, né, que tinha na época de jornal, aquelas coisas cômicas. E a gente não para estudar essa era de ouro aí da ilustração, que eu chamo de era pré-Disney, né? Porque quando o Walt Disney ele vai para a Europa, né, e ele rouba, vamos dizer assim, os contos de fada, né, dos europeus. Ele pega ali os irmãos Grimm e ele vampiriza ali toda a estética de conto de fadas e pasteuriza na moralidade americana, né, e fica aquele negócio que até hoje contaminou, né, os contos de fadas. Mas sim, existe uma era da ilustração de contos de fada, que é uma era de ilustração que veio antes da Disney. Então, antes da Disney, cara, a ilustração de contos de fadas era bem diferente, bem diferente. Então, ela era meio gótica, sabe? Ela era mais romântica, ela era meio gótica. Ela tinha um aspecto mais sombrio, assim, cara, muito interessante. Ela não tinha essa carga moralista americanizada que tem a Disney, né? E que ela meio que impôs isso, né? Meio que desvirtuou, né? Essa essência mais medieval mesmo dos contos de fadas, né? E trouxe para a realidade do American Way of Life. E aí o que acontece? Eu estou justamente buscando as ilustrações que elas ainda têm essa pureza, vamos dizer assim, de serem criadas livres dessa estética, né, da Disney. Então eu estou buscando aí uma expressão de arte fantástica, né? Porque contos de fadas, eles são, assim, sobretudo fantásticos, né? E aí essa arte fantástica, essa ilustração fantástica, que tem essa pureza, independente do moralismo americano, né? Da Disney, é muito bonito, cara. É algo impressionante. E aí eu tô resgatando um pouco disso, trazendo um pouco disso do século XXI, né? E vamos ver aí no que vai dar. Aí eu tô arte finalizando, eu decidi fazer arte final, como eu fiz o desenho, tá? Então eu tô primeiro arte finalizando essas molduras. E depois eu vou arte finalizar os ramos e fazer o entrelaçamento aí desses elementos, tá? Então, pessoal, aqui é um bate-papo bem tranquilo, ó. Ficou um pouco de... Eita.
melei aqui um pouco pro outro lado, cara. Bom, como eu falei, eu tô nessa me acostumando ainda com esse novo setup, então alguns acidentes podem acontecer, tá? Espero que não aconteça nada demais aqui. Vamos lá, vamos ver. Pronto. O bico de pena é justamente essa técnica de nanquim com bico de pena e nanquim com pincel, essa forma de fazer rachuras aqui, toda ela foi desenvolvida nessa época, tá? Bem que isso é bem mais antigo, né? Só que foi otimizada essa técnica para que fosse feita a impressão dos livros, né? A impressão dos livros ilustrados, eles meio que dependiam de uma técnica que fosse favorável à impressão. Então, assim, grandes áreas de preto não são boas para offset, né? Até hoje em dia, grandes áreas de preto não são boas. E assim, como envolve a criação de uma chapa, então a técnica da rachura, né, e você passar tanto colorido, né, quanto tons de cinza muito suaves, eles não são baratos para você imprimir, eles são mais caros, né? Então a forma mais acessível de impressão é justamente um desenho a nanquim, né, um desenho feito com essa rachura. E aí o que acontece? Foi uma necessidade da época, uma necessidade gráfica, mas isso deu origem a uma forma de arte, que é justamente essa forma de arte que foi consagrada nos quadrinhos, que ela foi trazida, ela foi incorporada aos quadrinhos, e até hoje o desenho para quadrinhos, principalmente o desenho mainstream, né, o desenho mais comum, ele se utiliza dessa técnica de rachuras com nanquim, apesar de não ser mais necessário. Então às vezes o cara vai no computador, então ele tem lá 1 milhão de pincéis, né? Mas o que ele faz? Ele procura fazer um desenho parecido com o desenho a nanquim. Ele procura fazer uma técnica que seja uma imitação, vamos dizer assim, uma simulação dessa técnica tradicional a nanquim, né? Então a arte digital, ela começa procurando fazer uma simulação da arte tradicional. Então assim, cara, já que eu tô nessa vibe mais retrô mesmo, tá? Ou seja, eu tô querendo resgatar essa estética. E se vocês verem nos contos também, né, um pouco da linguagem, eu pego ali não só do século XIX, mas do século XVIII também, William Blake e Milton, né? Se você for um pouco mais para trás ainda, eu vou puxando uma linguagem meio pesada, tá? Uma linguagem meio carregada assim, mas ela tem essa densidade, ela tem essa poética que transmite o espírito que eu quero transmitir, né? A sensação que eu quero transmitir nos meus contos, tá? Então por isso que eu fiz essa escolha tanto de linguagem quanto de estética, né? Quanto gráfica, tanto textual quanto gráfico. Então aqui, cara, é o seguinte, eu tenho que ter cuidado, porque um dos reveses, vamos dizer assim, um dos pontos negativos do bico de pena é justamente que ele demora muito para secar. Então ele pode demorar muito para secar, ele tem essa
ele tem esse volume que fica em suspenso, sabe? Ele fica como se fosse uma tinta suspensa sobre o papel, fica uma tinta flutuando sobre o papel, tá? Fica um volumezinho assim de tinta. E aí qualquer toquezinho termina borrando, tá? Esse é um dos problemas que a gente enfrenta quando vai trabalhar com bico de pena. A gente tem que ter uma consciência muito forte de onde está molhado, para evitar tocar nesse lugar que está molhado e você continuar ali a sua arte final sobre a parte que já está seca. Então só isso já é um neurônio a mais, vamos dizer assim, que você vai ter que gastar para fazer um desenho tradicional, né? É o custo, né, cara? Eu acho que vale muito a pena. Tem gente que diz, isso é tão, né? Tão ultrapassado, tão arcaico e não sei o que. Eu digo, tá, cara, pode até ser, mas ao mesmo tempo você tá criando uma obra de arte original, cara. Você tá criando um objeto. Então, esse objeto que ele é criado, para mim ele tem um valor muito relevante, cara. Muito relevante. Ele, para muita gente não faz diferença. O pessoal diz, para que eu vou criar uma arte original se eu vou poder... Se eu não vou fazer nada com essa arte, né? Não vou fazer, como é que se diz? Não vou fazer exposição, não vou vender, não sei lá. Mas, cara, a questão não é essa, né? Talvez até seja, né? Você, vou fazer uma exposição, vou vender o original. Mas nem sempre o seu original vai ter um valor que ele seja comercializável, né? Por exemplo, você vai dizer assim, eu vou vender por quanto a minha arte original? 500, 200, 1000? Para você, quanto vale a arte original? Às vezes é mais um apego pessoal mesmo. É engraçado isso. Por mais que você esteja ocupando espaço na sua casa, por mais que você esteja, sei lá, guardando tralha, vamos dizer assim, você tem esse apego, né, emocional com a sua arte. Eu tenho, cara. Não vou negar. Eu tenho sim um certo apego. Eita, agora isso aqui. Se aqui foi pela frente, aqui vai pela trás. E aqui eu teria que passar pela frente aqui, mas agora já foi. E a maravilha de você estar... Quando você cria esse entrelaçamento, você tem meio que compor, fazer essa composição na hora, tá? Meio que na raça. Eu poderia apagar aqui com lápis e planejar todo o entrelaçamento direitinho, mas não é viável, não. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo já tá ficando meio longo, tá? Esse é um processo meio demorado. E eu vou continuar aqui, tá? E aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou pintar aqui de preto. E aqui dentro dessa margem também vai ser preto. Também vai ser preto. E esses ramos vão ser brancos. Vai ficar um contraste bem bonito. Tá? Não sei se eu faço isso aqui, meu irmão. Não tô muito
palma muito firme agora não, depois eu faço isso. Valeu, pessoal, vou partir agora, terminar esse desenho e depois eu compartilho mais com vocês. Valeu, até mais, tchau, tchau.